Olá, gente. Boa tarde, tudo bem aí? Então a gente caminha aí para o final do semestre, né, para o final do ano letivo, é, e que espero que vocês caminhem com a maior tranquilidade possível, né, que tudo dê certo, que vocês consigam os conceitos que precisam, né, e que tenham aí um final de ano mais tranquilo possível, e é exatamente para isso que eu estou aí, para ajudá-los nesse caminho. Bom, vou conversar um pouco com vocês aqui sobre as aulas 2 e 3 de Psicologia da Educação, tá? Então, nesse vídeo eu comento ao mesmo tempo a aula 2 e a aula 3, no vídeo anterior a aula 1, e assim, né, hoje, no dia 27, a gente tem a aula 4, e assim que ela se transcorrer, eu faço um comentário sobre ela, né, preparando vocês aí para a prova da semana que vem, tá? Que eu espero que tudo dê certo. Bom, na verdade aqui, essas duas aulas, a 2 e a 3, elas têm como intuito básico mostrar para vocês duas linhas de pensamento da psicologia da educação, tá certo? Uma primeira chamada psicologia comportamental e uma segunda chamada psicologia cognitiva, tá certo? A psicologia comportamental, ela tem muito a ver com as escolas tradicionais. Então, assim, todas as questões que vocês vierem a responder sobre psicologia comportamental, que vocês tenham exatamente essa ideia. Ela tem uma ligação muito maior com as escolas tradicionais. Bom, a psicologia comportamental, ela está ligada à teoria do condicionamento. Ou seja, eles vão dizer muito que o meio onde você está condiciona, quer dizer, determina o seu aprendizado, tá certo? Então, o meio interfere muito mais no seu aprendizado do que você no meio, tá? Bom, o aprendizado para essa teoria do comportamental, né, se é comportamental, tem a ver com comportamento, para eles, o mais importante da aprendizagem são as consequências comportamentais que essa aprendizagem traz. Okay? Então, o grande foco de estudo desses teóricos é tentar verificar exatamente, né, quais as consequências comportamentais do aprendizado. Bom, o ambiente. Para eles, o ambiente onde você vive, aí digo o ambiente não só o ambiente físico, mas também o ambiente social, as pessoas com as quais você se relaciona. Esse ambiente externo ao indivíduo, digamos, ele impulsiona a aprendizagem. Portanto, se você tem um determinado objetivo no aprendizado do aluno, você vai ter que organizar o ambiente para que esse objetivo seja atingido. Bom, a aprendizagem, na verdade, para eles, é uma conexão entre estímulo e resposta, ou seja, você vai estimular o indivíduo, tá, de alguma forma, um estímulo externo, para que ele dê uma resposta esperada, tá certo? Então, digamos, né, você vai, aquela famosa questão, vai bem na prova, se você for bem na prova, você vai receber, né, um presente do pai. Então, na verdade, o estímulo que você dá é o presente, a resposta que você espera é o bom resultado na prova. Entendeu? Então, para os estímulos, há respostas esperadas. É isso que a teoria comportamental pensa. Bom, outra coisa, o conhecimento, ele não é uma construção do indivíduo, né? Quer dizer, aquela ideia do indivíduo, do aluno passivo no processo de aprendizado. Quer dizer, o aluno ele não vai participar, ou seja, ele não vai construir conhecimento nenhum. O conhecimento já existe, tá certo? O que o aluno vai fazer, o que o indivíduo vai fazer, é apenas descobrir algo que já existe. Tá? Então, quer dizer, o conhecimento já está lá. O que você vai fazer é chegar até ele. Outra coisa, o conhecimento ele é resultado das suas experiências. É claro, né? Você vai ter aí experiências no seu dia a dia, fatos do seu dia a dia, sejam experiências, repito, com o meio ambiente, digamos, e também com o meio social, que vão te levar ao aprendizado, tá? Então, ficar claro aí, que o conhecimento é resultado da experiência que permite exatamente a evolução do homem. Quer dizer, cada conhecimento que você adquire, na verdade, isso vai permitir que você seja melhor do que você era antes. Então, essa teoria comportamental, ela trabalha com a noção de evolução da humanidade. Muito bem. O meio, né, o meio que a pessoa vive, condiciona o aprendizado do indivíduo. Logo, eu posso dizer para vocês, sem problema nenhum,
O homem é produto do meio, é resultado do meio em que ele vive, tá? Outra coisa, se eu pretendo mudar o comportamento de uma pessoa, e se o comportamento é resultado do meio, então eu preciso mudar o meio primeiro, para depois mudar a pessoa, tá? Então eu vou alterar o ambiente que a pessoa vive, e essa alteração no ambiente vai trazer alterações no ser humano, tá? Bom, para que serve a educação segundo a teoria comportamental? Bom, se a ideia deles é organizar comportamentos, naturalmente a educação serve para quê? Para adequar o indivíduo, ou melhor dizendo, adequar o comportamento dos indivíduos à sociedade em que ele vive, né? Então, assim, eu tenho certos comportamentos que eu entendo que são os corretos, então eu vou desenvolver o aprendizado para que as pessoas tenham esse comportamento. Logo, a escola e, logicamente, o professor, eles têm o poder do quê? O poder de controlar o que o aluno faz, né? Controlar o que as pessoas fazem, tá certo? E como é que você controla? Você controla através da ideia do reforço. Então, você tem regras, você vai sempre repetir essas regras, e através do reforço, 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 repetição, 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 a pessoa vai aprender. Muito bem. Outra coisa, eles consideram, né, que cada aluno tem o seu ritmo próprio de aprendizado. Só que para você chegar ao aprendizado, então eles vão considerar, cada um aprende num determinado ritmo. Acontece que nesse processo de aprendizado, que segundo eles leva à evolução, o erro não pode aparecer. Então você não pode ter erros aí, o erro ele não pode existir, ok? E na avaliação, o que você vai fazer? Na avaliação, quando você fizer a sua avaliação, você na verdade vai determinar se houve ou não o cumprimento de determinados objetivos que você, enquanto professor, estabeleceu. Tá? Então eu quero, por exemplo, que o aluno saiba isso e que se comporte dessa maneira. Se o aluno atingiu aquele determinado objetivo e começou a se comportar da maneira como eu quero, significa que o aluno atingiu o aprendizado, tá bom? A questão do aprendizado, aprendizagem mecânica, né? A aprendizagem mecânica, quer dizer, um processo, digamos, que não envolve muita reflexão. Na verdade, essa ideia de aprendizagem mecânica que se relaciona à teoria comportamental, né, à psicologia comportamental, ela, na verdade, propõe o seguinte, que as informações que você aprende, elas não têm necessariamente relação com coisas que você já sabe, tá? Então, não é necessário que você construa relações daquilo que você aprendeu com aquilo que você já sabe, tá? Não, eu penso que você aprenda uma coisa nova, essa é a questão. Tá? Então, vejam bem que, assim, há como é que eu posso dizer? Há uma proximidade muito grande, né, com as escolas que a gente chama genericamente de tradicionais. Bom, essas então são as propostas da teoria comportamental, da psicologia comportamental. Agora nós vamos para outra teoria, que é de certa maneira, né, diferente ou até oposta à que a gente acabou de falar, que é a psicologia cognitiva. Gente, cognitiva tem a ver com conhecimento. Tá? Então, se na primeira é comportamental, porque a preocupação é com as mudanças de comportamento, na segunda a prioridade é o cognitivo, ou seja, os conhecimentos. Bom, primeiro, a aprendizagem. A aprendizagem ela é resultado da relação do sujeito com o mundo. Só que não é uma relação, o mundo determina a pessoa, ou os comportamentos da pessoa, como diziam os teóricos comportamentais, né? Aqui, na verdade, essa relação sujeito-mundo é uma relação de dupla transformação. O indivíduo muda o mundo e o mundo também transforma o indivíduo, ok? E essa relação sujeito-mundo, ela tem uma consequência direta na maneira como você organiza os conhecimentos, ou seja, no seu cognitivo, tá? Bom, a preocupação não é comportamental. É claro, eles sabem que mudanças de conhecimento, quer dizer, mudanças cognitivas, é claro que elas vão levar a mudanças comportamentais, mas a preocupação não é com o comportamento, e sim com o quê? Com a compreensão das informações, com a transformação,
né, do indivíduo, do meio e a transformação da forma como o indivíduo vê o mundo, a maneira como se armazena o conhecimento, essa é uma preocupação, como se utiliza esse conhecimento, quer dizer, como é que eu, enquanto aprendiz, como é que eu vou, depois de aprender uma determinada coisa, como é que eu vou utilizar, opa, tá meio travando, acho que voltou, como é que eu vou utilizar esse conhecimento. Deixa eu passar para o segundo vídeo, que eu acho que ele está travando um pouquinho, tá?